is complete. Ok, il est en train de faire. In the film 3. Stop. Ok, desculpa, já estou aprendendo. Ok, então a gente está nessa parte aqui, então foram várias aulas sobre a equação de Schrödinger dependendo do tempo. Na verdade, a gente está estudando alguns exemplos de como resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, ok? E então, depois dessa parte aqui, teremos aulas de exercícios. Eu acho que na próxima quinta a gente termina, talvez, essa parte que eu vou fazer hoje, com exemplos. Vocês vão ver que eu não quero entrar muito nas contas, então fica muito repetitivo, mas é muito importante entender os conceitos, o que eu vou apresentar hoje. Então, para começar realmente a partir essa aula de hoje, potencial unidimensional independente do tempo. Então, a gente resolve a equação de Schrödinger independente do tempo. Eu dei esse nomezinho para ela, que às vezes eu prefiro escrever isso, ESIT, para ela. E vocês já encontraram, vocês já estudaram 3 poços, né? O poço quadrado infinito, o oscilador harmônico e a partícula livre. E isso permitiu já começar a se familiarizar com 2 tipos de soluções, ok? Um tipo de solução para o oscilador harmônico é o poço quadrado infinito, onde as soluções são discretas, ok? Caracterizada por um número inteiro, um número quântico, enquanto que, no caso da partícula livre, você tem soluções contínuas, ok? Não normalizáveis, inclusive, que eu tenho problema aqui de, ok? Essas aqui, elas são facilmente normalizadas. E então a gente vai continuar, generalizar de uma certa maneira o que foi visto até agora. Então eu peguei aqui, eu vou usar essa figura aqui, vocês vão reconhecer, talvez quem começou a estudar ou vai estudar depois com o livro, texto que a gente adotou, que é o Griffith. Mas, na verdade, o Griffith, ele não fala muito do que eu vou fazer hoje, que é o potencial de grau e a barreira. E então, eu usei, é uma maneira também de me familiarizar com esse livro, é um de vocês, né, que tinha enviado no grupo o livro do Berman. E então, eu usei esse livro do Berman para fazer essa aula de hoje, ok? Então, vocês têm o livro, vocês podem usar ele como apoio para essa aula de hoje. Então, temos essas 3 figuras e toda análise de movimento de uma partícula em um potencial, ok? É bom começar com a análise clássica porque fixa as ideias, nem todo mundo está muito assim lembrando do que seria o comportamento esperado de uma partícula num poço de potencial clássico, e aí permite depois visualizar melhor quais são as diferenças com um potencial quântico. Então, aqui a gente tem 3 tipos de potenciais, ok? E aí vocês aprenderam em física 1 a usar, ok? A tirar informações desse tipo de potencial. Então, temos aqui a figura no traço mais espesso é a energia potencial, V de x, o eixo horizontal é x, ok? A posição, ok? Um potencial unidimensional. E então, você tem uma certa partícula que tem uma energia mecânica, então, ela está escrita aqui, essa escala vertical sendo uma escala de energia, eu coloco aqui a energia da partícula, e tem conservação da energia, a gente estuda aqui sistemas onde tem conservação da energia mecânica, e então, você pode descrever aqui essa partícula, que é um carrinho, okay, para mostrar que é clássico. Então, o que acontece é que a partícula, nesse poço particularmente, qual vai ser o movimento dele? Então, ele vai descer, ok? Ele vai percorrer essa curva de potencial, e à medida que ele vai descer aqui, por exemplo, então, aqui é o zero de energia potencial, então aqui, essa parte, eu tinha colocado setinhas, eu acho que elas sumiram Essa aqui é a energia potencial, e para completar, até a energia mecânica e a energia
essa aqui é a energia cinética. Potencial mais cinética é a energia mecânica. Então, você vê que essa partícula está aumentando a energia cinética, diminuindo a energia potencial. Aqui é o contrário, diminui a energia cinética, aumenta a energia potencial, etc, etc. E até onde ela vai? Ela vai até aqui, por quê? Isso é chamado de ponto de retorno clássico, ok? É devido ao fato que, classicamente, a energia cinética não pode ser negativa, e então, quando a energia mecânica é igual à energia potencial, ok? Então, a partícula, ela não pode mais ganhar energia potencial, então ela precisa voltar, ok? E então, essa partícula, ela vai oscilar, ok? Nesse poço aqui, conservando a sua energia total. O que acontece aqui é a mesma descrição, só que essa partícula, ela vem de menos o infinito, ok? Mas ela tem uma certa energia mecânica também, então aqui ela está perdendo energia cinética, ganhando energia potencial, vai ganhar um pouquinho de energia cinética, que vai permitir que ela suba até essa altura, mas devido ao fato da energia cinética aqui se anular, então esse aqui é um ponto de retorno clássico, ok? E nesse terceiro exemplo, então a gente não tem ponto de retorno, porque a partícula, ela se aproxima aqui é um tipo de barreira de potencial, mas então ela tem essa energia, aqui se aproximando, ela tinha essa energia, a energia potencial era quase nula, então a energia cinética constante, aqui está diminuindo, e aí depois que passar do máximo aqui de energia potencial, a partícula vai embora para mais um infinito, aumentando sua energia cinética até zerar a energia potencial. É isso que acontece em geral, né? Para x ao infinito, a energia potencial é nula, ok? Então, o que a gente deve lembrar, ok, dessa descrição clássica, tem essa, quando o V aumenta, a K diminui, etc. Você tem os pontos de retorno clássicos e você tem regiões que são classicamente proibidas, ok? A partícula, ela não vai entrar em certas regiões. A gente vai ver melhor isso aqui com outros tipos de potenciais, ok? Então, aqui, eu vou passar a descrição da mecânica quântica, ok? Então, a mecânica quântica, vocês têm uma nomenclatura, vamos dizer, para falar de dois tipos de soluções que vocês já encontraram. Na verdade, a partícula livre não é exatamente esse espalhamento, mas a gente tem as soluções de estados ligados e soluções que são de espalhamento, ok? E para classificar assim, ok? Esse tipo de solução ou é simplesmente você tem que comparar a energia da partícula, a energia E, com a energia potencial, ok? No infinito, ok? Menos infinito, mais infinito. Então, os estados ligados são soluções quando a energia da partícula ela é menor do que a energia potencial dos dois lados, ok? Então, vocês podem ver aqui, seria um tipo de, quando você vai para V infinito, ok? Essa energia é menor e aqui também, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de estado ligado, ok? Se isso aqui, uma partícula quântica, ok? Num poço que tem essa forma aqui, ele vai ter estados ligados. Já se a partícula se aproximar nesse tipo de potencial, ok? Vai ser um estado de espalhamento. Por quê? Porque a energia mecânica, a energia da partícula, no caso, ela é superior à energia em V igual a menos infinito, tá certo? Ela pode escapar por aqui e aqui também ela é superior à energia potencial no menos infinito e mais infinito também. Então, a gente tem essa distinção, ok? Então, vocês já estudaram estados ligados no caso do oscilador harmônico e do poço quadrado infinito, ok? Então, bom, eu já fiz essa descrição, na verdade, ok? Então, esse aqui é estados ligados, aqui vai ser estados okay, de espalhamento, e aqui, então, a gente vai ter espalhamento também, ok? Então, eu vou começar a descrição hoje de o que acontece quando uma partícula ela incide sobre um poço de potencial, não, uma energia potencial, independente do tempo, ok? É constante no tempo. Eu vou começar
com o potencial de grau, ok? O step potential. Por quê? Na verdade, é mais geral, a gente vai aprender técnicas, ok? A gente tem que entender que é muito repetitivo o que a gente faz com um poço assim, mas tem muitos poços que você pode descrever com pedacinhos que são constantes, assim, né? Mesmo se você tiver uma energia potencial desse tipo aqui, se você pegar uma região do espaço, ok? Você pode, eu vou pegar essa porque ela não é de estados ligados, ok? Então aqui, por exemplo, você pode dizer que é zero, então é uma reta horizontal, e aqui você sobe um pouquinho, aí você faz, você pode fazer uma sucessão, ok? De degraus, ok? Para subir. Então é uma primeira maneira, por exemplo, se você fizesse numericamente, ok? Uma primeira maneira de representar esse poço como uma sucessão de energia potencial constante, ok? Então, a mais simples, obviamente, é essa, que é o potencial de grau. Então, o que a gente tem é que para x negativo, a energia potencial é nula, e para x positivo, ela é igual a... Eu não escrevi aqui, talvez eu possa escrever aqui. Ela tem um certo valor que a gente vai chamar de V0, ok? Então, é um valor constante. Ok. Esse aqui é um potencial físico. O que vocês acham? Dá para encontrar esse tipo de energia potencial em sistemas físicos? Eu acho que vocês já tiveram, talvez, quem fez eletromagnetismo, você é muito radical isso aqui, né? Não é muito, parece que não é muito físico. O que a gente pode imaginar é que um potencial desse tipo, ele seria mais suave aqui. Então, ele vem realmente do infinito, tem um valor constante, mas ao se aproximar aqui, ele vai fazer uma curvinha e ok, ele vai ser mais suave, ok? Mas então a gente vai tratar dessa maneira. E apesar de ter uma descontinuidade aqui, isso não vai ser problema para tratar o problema, ok? Então, acabou o slide bonito. Vamos lá para as fotos, ok? De folhas. Então, eu vou tratar... Vocês têm que... Eu vou fazer o balanço depois, ok? Mas, basicamente, quando vocês têm uma energia potencial assim, você vai identificar, ok? Aqui, particularmente, dois casos, ok? Então, por que dois casos? Porque o que a gente vai fazer, ok? Não esqueçam que tudo o que a gente faz é resolver a equação de Schrödinger independente do tempo. Essa equação independente do tempo, que eu vou colocar, cadê ela? Que está aqui, ok? Então, é menos h cortado sobre 2m, o que é a derivada segunda da função de onda. Essa aqui é psi de x, lembram? Que é quando você faz a separação das variáveis, né? Quando você vai resolver a função de onda total. Tem uma parte que depende só da posição e outra do tempo. Essa aqui depende da posição, ok? É por isso, inclusive, que eu coloquei d reto, não é uma derivada parcial. É igual a E psi de x, tá certo? E aí, na verdade, eu vou olhar essa segunda. Ok? Não tem um potencial aqui, por quê? Porque nessa região que eu chamei de região 1, ok? A energia potencial é zero, ok? Então, a gente vai ter que resolver a equação em dois passos. Uma aqui, porque a energia potencial tem um valor, e aqui ela tem outro valor. E se tivesse mais pedacinhos assim, para cada região, a gente teria que resolver a equação de Schrödinger, ok? Então, a gente resolve, nesse caso é realmente trivial, ok? Resolver. E aí, o que a gente faz depois é juntar, ok? A função de onda, ela tem que ser contínua, então, nas fronteiras entre duas regiões, a gente tem que juntar as soluções e também sua derivada, e isso permite resolver completamente o sistema, ok? Então, vamos lá. Está aqui o ritual de resolução, então vocês têm que aprender a fazer isso, ok? É resolver a equação de Schrödinger independente do tempo em cada região. Quando é um potencial assim com pedacinhos de energia potencial constante, é muito simples, ok? Obviamente que não é... Os potenciais em geral não são desse tipo, mas
Você depois usa a continuidade da função de onda e da sua derivada na fronteira entre as regiões, ok? Dizer que nessa posição fronteira, as duas funções de onda, as duas soluções, ok? Elas têm que ter o mesmo valor. Eu vou fazer agora. E aí, a gente vai começar aqui com o primeiro caso, ok? Vocês podem ver que a gente também vai ter que fazer duas configurações. Uma é a energia da partícula aqui tracejado, né, o pontilhado, é menor do que o V0 da energia potencial, tá certo? E aí vocês podem imaginar classicamente como é isso. Classicamente, você tem uma partícula que tem uma energia potencial que é menor do que a altura do degrau. Então, o que vai acontecer com essa partícula, classicamente? Não, não vai passar para a região 2. Não vai passar. E então ela vai para onde? Vai ficar só na região 1, ela volta. Ela volta. Ela não vai ficar na região. Ela Para, energia, ok? para, volta. Ela volta simplesmente com a energia cinética dela. Como é que ela fica? Ela volta com a mesma energia cinética no sentido oposto. Isso, exatamente. Só faz inverter a sua velocidade, ok? Porque não tem, nesse caso que a gente está tratando, ok? Não tem dissipação de energia, ok? A energia potencial é nula, então a energia cinética ela vai permanecer a mesma e a partícula simplesmente ela bate na barreira, né? E ela volta com a mesma velocidade. Só faz inverter o momento linear, de uma certa maneira, ok? Então esse é um problema de colisão ou de ok? Que vocês conhecem. Então, esse aqui, classicamente, uma partícula incidente pela esquerda. É isso que eu estou estudando aqui, tá? Eu não tô pegando uma partícula que vem do outro lado, que também é um problema relevante, mas a gente vai usar partículas que vêm desse lado aqui. Então, essa partícula, ela é refletida com a mesma velocidade, o mesmo valor do absoluto da velocidade, ok? Quanticamente, a gente vai ver, né? Então, quanticamente, a gente vai resolver a equação de Schrödinger, ok? Então, ou seja, o que eu chamei de região proibida, vocês lembram alguns slides anteriores? Essa região 2, classicamente, ela é proibida, ok? Foi o que falou, não me lembro quem, no início. Ela não vai penetrar na região 2, ok? É uma região classicamente proibida, ok? Então, vamos fazer aqui. Como é simples, eu acho que é um exercício que vocês devem fazer. Vocês escrevem a equação de Schrödinger. Aqui, normalmente, teria o mais V, né? Menos H cortado sobre 2M, a derivada segunda em relação a X. Talvez seja um pouquinho pequeno esse aqui, né? Eu vou aumentar um pouquinho. Ok? Então, é igual, seria mais V é zero nessa região 1, ok? Região 1, V igual a zero, ok? Está bem especificado aqui as condições que eu estou. Eu estou na configuração também de energia inferior à altura do degrau, tá certo? É igual a E vezes essa mesma função aqui que eu estou. Então, isso é uma equação de valor, de alto valor, isso, ok? Então, eu passo esse fator aqui do outro lado e eu chego aqui com uma equação que é a seguinte: d2 de psi sobre dx2 é igual a menos alguma coisa aqui é positivo, ok? A energia aqui é positiva, vezes a própria função, ok? Então, esse tipo de equação, vocês sabem resolver, ok? De física 1, particularmente física 2, ok? Quem se lembra de oscilações, ok? A equação do movimento harmônico, ok? Ela é essa. Você tem se você pensar em mecânica clássica, ok? Você vai é temporal, ok? Mas aí você tem a derivada segunda, que é em função da posição, ok? Que é proporcional à própria função, ok? Com sinal menos, muito importante esse sinal menos, e é um coeficiente aqui que é positivo. Então, as soluções são do tipo, ok? Eu coloquei aqui, vocês podem escrever elas como uma superposição, ok, de função cosseno. Cosseno e seno são dois tipos de solução, então a solução mais geral é uma superposição dos dois, ok, com coeficientes que eu chamei de A' e B'.
porque eu já sei que não é essa solução que vou usar, ok? E então, a gente pode também usar a notação exponencial, né, de Euler, para representar isso aqui. Então, a gente tem um termo exponencial de ik1x mais b exponencial de menos ik1x. O que é esse k? Esse aqui é o k, tá certo? Então, o k ele aparece aqui. Lembra? Você tem d2 de psi sobre dx2 é igual a menos k ao quadrado. E aqui chamei de k1 porque a gente está na região 1, ok? Psi1 de psi. É uma equação assim, qualquer estudante, ok, que estuda um mínimo de física, ele já sabe que tipo de solução tem essa equação, ok? Então, K1 é igual a raiz de 2ME, é igual a raiz dessa aqui, tá certo? 2ME sobre H cortado e é positivo, tá certo? Então, a gente tem esse tipo de solução para X negativo. Pronto, eu tenho a minha primeira parte da solução, ok? Agora, eu vou na região 2, ok? Para X positivo, onde a energia potencial agora não é mais nula, ela é constante, mas ela é igual a V0, que é o valor, né, desse diagrama, ok? Então, agora eu vou resolver uma equação que é ligeiramente diferente, ok? D2 de psi, eu já passei o menos H cortado sobre 2M aqui do outro lado, e aqui eu tenho E menos V0, esse V0 era desse lado, ok? Psi2 de X, ok? Então, que tipo de equação a gente obtém? Como E menos V0 é negativo, vocês concordam que é negativo? Ok? Martine, tem como Sim. só repetir de onde é que veio esse V0? Certo. É porque eu fui um pouquinho rápida aqui, eu deveria ter escrito. Eu não escrevi. A equação de Schrödinger, ela é. Essa aqui é a equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Então vamos fazer um exercício. Eu vou pegar essa daqui porque é o quê? Menos H cortado sobre 2M, D2 de psi sobre dx2, mais V de x vezes psi, ok? Você concorda? O termo que falta aqui, Sim. certo? Ok. Então, eu posso adicionar isso aqui depois. Realmente, ela Sim, deveria sim. aparecer por extenso, essa equação de Schrödinger, porque eu não escrevi ela em nenhum lugar, tá? É igual a E psi, tá certo? Ok. Então, eu resolvi Ok. essa aqui. Aqui era assim, eu tirei porque V era igual a zero, tá certo? Mas você tem menos H cortado sobre 2M, D2 de psi sobre dx2, mais V de x vezes psi de x é igual a epsilon. Já coloquei aqui que V era igual a zero, ok? E na segunda região, essa aqui era a região 1, na região 2, quanto é o potencial V de x, ok? Então, a gente teria aqui menos H cortado sobre 2M, D2 psi sobre dx2, mais V de x psi de x é igual a E psi de x, ok? Ok. Ok. Deixa eu ver. Eu posso até... é porque eu acho que ela não tem... Ela não tem aqui, mas eu vou escrever aqui. Então, você tem menos i. Tá. Ok? Ronaldo está pedindo para ser adicionado Ah, na tá. chamada. Tá, ok. Eu vou fazer ele entrar. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Demora entre o momento que eu faço essa admissão aí. Bom, eu não sei se vou escrever essa equação, porque tá todo mundo... Vocês querem que eu escreva essa relação? Por que ele não entra, né? Ah, pronto, entrou agora. Ok, porque... Bom, eu posso escrever ela aqui, mas tá ok para todo mundo? Escrevem na sua... Você tem um pedacinho de papel, escrevem essa equação de Schrödinger por extenso, ok? Menos i H cortado sobre 2M, D2 de psi. Eu acho que seria bom todo mundo escrever, porque aí a gente fica na mesma... Já que eu comecei, eu posso escrever também, né?
Então, essa equação vocês sabem escrever, né? Ok? Vezes. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem parcial. Todo mundo escreveu já? Demora um pouquinho para escrever. Eu acho que eu não vou fazer isso. Psi. Underline. Não, tá. Psi. Ah, parcial ao quadrado, né? É de 2 sobre dx ao quadrado. Ok? Mais v de x, ok? Psi de x. Ok? Essa aqui, a primeira, é do lado esquerdo. É igual ao quê? Isso aqui é igual ao quê? Vou mostrar para você o que eu escrevi até agora. Ok? Ih, por que ele não... Ah, é porque eu botei ao quadrado. Vixe. Ah, é porque eu escrevi em português. Aí ele não entende português. Ok? Então, esse aqui é do lado, né? Menos IH cortado, ok? V psi é igual ao quê? É psi. É É psi, psi de x. ok? É igual a E psi de x. Pronto, ok? Então, isso é a equação de Schrödinger independente do tempo, ok? Só vou botar ela um pouquinho maior, porque está meio pequeno. 20. Ok. Ok. Então, essa é a equação aqui. Eu fui um pouquinho rápida, ok? Então, esse v de x aqui, como eu escrevi que na região 2 é igual a v0, então, ele vai do outro lado. Então, eu vou ter aqui menos IH cortado sobre 2m, d2 de psi sobre dx2 vai ser igual a E menos v de x, ou seja, E menos v0, ok? E menos v0, vezes essa função de onda, ok? A função de onda não, a parte espacial. E aí, quando eu vou passar esse termo do outro lado, eu vou obter essa equação aqui, tá certo? Professora, licença, só uma dúvida. Sim. O I, o complexo, ele não aparece só na equação dependente do tempo, Sim. não? Claro. Aqui não deve. Eu não vou dizer que eu fiz isso para testar você, porque realmente muito bem colocado, viu? Ok. Então, pronto, estamos, ok? Tá ok? Ok, tranquilo. Okay? Então, essa aqui é a energia cinética, a energia potencial, e aqui a energia total, ok? Então, por que a gente passa, não gosta de guardar esse termo aqui? É porque a gente quer resolver uma equação, então a gente tem uma derivada segunda, ok? Em função da derivada aqui, a gente só tem a função mesmo, ok? Então, a diferença entre essa daqui e a anterior é que quando eu coloco, aqui eu vou colocar aqui, como esse aqui é negativo, ok? Então, eu coloquei aqui um kappa, que é uma letra grega. Vocês podem ver a diferença com o K, é diferente de um K, tá certo? É se ele é positivo, o K, K2, né? Eu botei 2 porque a região 2, ele é igual a 2m V0 menos E sobre H, cortado, ok? Esse V0 menos E é positivo, já que E menos V0 ele é negativo, ok? Por que é negativo? Porque E é inferior a V0, ok? A gente está na região aqui, onde a energia ela é menor que a energia potencial, ok? Região 1, região 2, ok? Então, a gente tem que aqui a derivada segunda é igual a mais alguma coisa ao quadrado a função. Então, aqui o que a gente faz é escrever as soluções, a gente escreve as soluções com esse kappa aqui, e aí a solução é uma combinação de exponencial de menos K2x, ok?
Então, não é mais uma solução, não é mais uma função complexa, tá certo? Ela é real. Mais d exponencial de K2x. Tá ok? Ok. Vocês podem verificar isso. Vocês também podem colocar, vocês podem deixar também um K grande aqui, deixar um menos, só que você vai ter. Bom, eu não vou enrolar, ok? É melhor fazer dessa maneira aqui, ok? Aqui eu vou dizer que D é igual a zero, por quê? Porque quando x tende ao infinito, ok? Ou seja, quando ok, a partícula se afasta, se ela se afastar, ok, dentro desse degrau aqui, a gente essa solução aqui, ela seria, como D é positivo, ela seria crescente, né? Bom, positivo não, aliás, ok? D não necessariamente é positivo, ok? Mas é uma solução que diverge aqui, né? Exponencial de K2x diverge quando x tende ao infinito, porque K2 é positivo, tá certo? Ok? Então, não é uma solução, não é uma solução física, então a gente fica com esse psi2 igual a esse aqui, ok? Então, vamos lá. Resumindo, para E inferior a V0, ok? A gente tem, essa aqui é psi de x, tá certo? Ela tem uma expressão para x negativo e outra expressão para x positivo, ok? Então, a gente tem 3 coeficientes e, por enquanto, a gente não vai se preocupar com a normalização dessa função de onda, tá certo? O que a gente vai tentar fazer é escrever, encontrar relações entre os coeficientes A, B e C, simplesmente fazendo o que eu falei. A segunda etapa é escrever que a função psi de x, ela é contínua, ok? Entre, eu teria que redesenhar essa, cadê o potencial? Aqui, por exemplo, ok? Esse potencial aqui, eu vou redesenhar ele aqui para mostrar onde é que ela está. Ok? Então, a gente está aqui em x igual a zero, então x negativo, a gente tem uma solução, x positivo tem outra, e elas têm que ter o mesmo valor aqui em x igual a zero. A função, ela é contínua, tá certo? Então, o que a gente vai fazer é vai escrever que psi1 de x igual a zero é igual a psi2 de x igual a zero, ok? Então, é isso que eu fiz aqui. Psi1 de x igual a zero é igual a psi2 de x igual a zero. Como quando vocês fazem aqui x igual a zero, exponencial de x é zero. Essa aqui também, então a gente tem A. Como? Tem eco aqui, né? Tem eco, não sei porquê, mas... Acho que o Ronaldo está com o fone ligado. Comment je fais pour couper tous les microphones? C'est dans les Les participants. participants manage. É o do Ronaldo que está ligado, eu acho. Mute all. Ok. Ok. Tem algum retorno? Estava muito desagradável aqui. Quem quiser falar pode recolocar, mas aí tá todo mundo sem microfone, ok? Ok, então vamos lá um pouquinho. Lembrando, então, lembram se essa aqui é psi1, essa aqui é psi2. Então, em x igual a zero, aqui a gente tem a mais b, ok? Porque isso aqui é zero, esse aqui é zero. E para x igual a zero, aqui a gente tem c. Então, a primeira parte é a seguinte, a gente tem que a mais b é igual a c, ok? A gente tem essa relação entre os 3 coeficientes. E quando a gente faz a mesma coisa para a derivada da função d psi sobre dx na região 1, ok? Em x igual a zero é igual a d psi 2 sobre dx em x igual a zero. Quando, voltando aqui, quando vocês derivam essa função aqui em função de x, qual vai ser a derivada psi de x aqui? Vai ser ik1 a exponencial de ik1x menos ik1 b exponencial de menos ikx, tá certo? E aqui vai ser menos k2 c exponencial de menos k2x, ok? Então, a gente obtém que fazendo x igual a zero,
A segunda relação vai ser que IK1, fator de A menos B, é igual a menos K2C, ok? Então, essa aqui realmente é tranquilo, vocês fazem num pedacinho de papel, vocês vão ver que é direto. Então, a gente encontra uma relação entre esses três coeficientes, ok? Então, eu repito, eu acho que eu não coloquei, eu estou vendo aqui o que precisava colocar aqui, que A mais B é igual a C e que IK1, eu vou colocar aqui. Bom, vocês podem escrever no papel, depois eu vou recolocar, ok? Então, a gente tem um sistema de duas equações com três coeficientes, com três incógnitas, na verdade, né? A mais B igual a C e IK1, A menos B igual a menos K2C, tá certo? Aqui, eu vou calcular dois coeficientes, ok? Eu vou calcular o B sobre o A, eu vou calcular o C sobre o A, tá certo? Por quê? Se a gente olhar aquele potencial aqui, ok? Então, a gente tem A, que seria a onda incidente, ok? A exponencial de IKX, tá certo? Mais B exponencial de menos IKX, então seria a onda refletida, ok? É por isso que a gente escolhe, inclusive, essas duas soluções, ok? Essa A exponencial de IKX é uma onda plana, né? Ok? Se ela tivesse ok? Uma onda plana, exponencial de IKX, e aqui a gente tem a exponencial de menos IKX, que é a onda refletida, tá certo? Então, o coeficiente da onda incidente é A, o coeficiente da onda refletida é B, e o coeficiente da onda transmitida é C, ok? E aí eu vou calcular de uma certa maneira a razão entre o que volta aqui refletido em relação ao que é incidente, ou seja, B sobre A, ok? E eu vou calcular também a razão de qual é a parte da amplitude, pelo menos, que é transmitida, que vai ser C sobre onde que a gente tem essas soluções? Aqui. Essa aqui é a onda propagante, a contrapropagante, ok? E aqui é a transmitida, ok? Então, eu vou calcular B sobre A, que vai me dizer quanto da onda incidente é refletido, C sobre A, quanto da onda transmitida, quando da onda incidente é transmitida, ok? E aí eu não vou fazer o detalhe dos cálculos, ok? É só resolver essas duas equações, A mais B igual a C e IK1 A menos B igual a menos K2C, ok? E a gente encontra essas duas relações, ok? Não esqueçam que, na verdade, essas duas aqui, elas são relações de energia, ok? Porque K1, lembram? K1 é uma função da energia. K1 é igual a raiz de E 2ms sobre H cortado ao quadrado. E K2 é raiz de 2m V0 menos E sobre H cortado. Ok? Então, por que é que a gente... Tá tudo bem aqui, até aqui, todo mundo? Sim, professora. Tá ok? Eu acho que é bastante simples, ok? O que falta realmente, eu vejo fazendo essa aula aqui, eu gosto de repetir as informações. E está faltando aqui reescrever qual é o sistema que a gente está resolvendo e tudo, ok? Mas deixando bem claro qual é o significativo físico, ok, desses coeficientes. Então, de uma certa maneira, essa aqui é a amplitude da onda refletida sobre a amplitude da onda incidente. Aqui, a amplitude da onda transmitida aí é na interface, né? Porque depois, rapidamente, ela decai, é uma função que decai exponencialmente, ok, sobre a incidente, ok? Então, isso aqui, cada vez que vocês têm um potencial por partes, ok? Provavelmente, a gente vai pedir isso para vocês, ok? Na lista, ok? E eu não vou pedir cálculos. Esses cálculos que eu acabei de mostrar, vocês devem ser capazes de fazer, ok? Não tem dificuldade nenhuma, ok? Então, depois, pode ser um pouquinho mais complicado, eu não vou exigir
cálculo, mas até agora realmente é muito simples, ok? Por que eu calculei esse B sobre A, esse C sobre A? O B sobre A, particularmente, é o coeficiente de reflexão da amplitude, ok? Para ser da intensidade, teria que ser ao quadrado, e a gente vai levar ao quadrado. Aqui, eu tentei não usar uma quantidade, mas vocês vão ver que ela está no Griffith, ela está no Shankar, todos os livros usam. E aí eu achei que era bastante simples e eu prefiro introduzir ela, ok? Então é uma parêntese que eu estou fazendo agora eu vou voltar depois a essas razões aqui, mas eu vou fazer a parêntese sobre a densidade de corrente de probabilidade, ok? É um nome meio assustador, mas na verdade é um conceito bem simples de conservação de alguma coisa, ok? Então, talvez vocês se lembram, quem fez física, ok? Eletromagnetismo, particularmente. Eu imagino que física 3 também, vocês devem ter visto isso aqui. O fato é que quando você delimita, ok? Não precisam saber essas expressões e tudo, só estou introduzindo para que vocês saibam de onde vem isso, tá? Quando vocês têm um volume, aqui obviamente é tridimensional, eu tenho um volume, ok? Um volume V fechado por uma superfície S, ok? E esse Nzinho aqui, ele é aquele vetor que é de norma, ok? De comprimento 1, ok? E que sai do volume, ok? Que aponta para fora do volume e que é normal à superfície nessa posição aqui, ok? E essa expressão que ela daqui, tudo que ela fala, ok? Esse ρ aqui é uma densidade de cargas, por exemplo, ok? Então, vamos dizer que tem uma carga lá dentro, e o que a gente vai ter, na verdade, é uma função de onda, e a gente vai ter uma densidade de probabilidade, ok? De encontrar partícula dentro desse volume, ok? Se essa densidade aqui, ela muda, ok? Por que ela muda? Não tem nada aqui que vai absorver essa carga, nem que vai produzir carga, tá certo? Então, se ela muda, é porque alguma coisa atravessou essa superfície, tá certo? Isso é um conceito bem geral, né? Termodinâmica e conservação. Você tem um volume delimitado por uma superfície. Se o que está dentro, se você não tem como produzir essa grandeza, a densidade, por exemplo, a carga, ou se você não tem como apagar, ok, fazer ela desaparecer, por que é que ela vai variar? Então, é porque alguma coisa atravessou, então tem um fluxo de carga através dessa superfície. Então, é isso que está dizendo aqui. A variação da densidade, ok, a integral sobre todo o volume, ou seja, d sobre dt, a taxa de variação dessa carga aqui em todo o volume, tá certo? Ela é devida a uma corrente, ok, de carga que vai atravessar a superfície, tá certo? Se diminuir aqui é porque saiu, se aumenta é porque entrou, tá certo? Basicamente isso, ok? A gente, então, vai usar esse conceito, podemos mostrar, ok? E eu não vou mostrar isso aqui. A gente vai dizer que essa densidade aqui vai ser o nosso psi, agora é a função de onda, tá? De R e de T ao quadrado. Mas como a gente está, nesse caso aqui, resolvendo a parte independente do tempo, há uma dimensão, esse J aqui, que é a corrente, ok? De densidade. Eu não vou mostrar como é que a gente faz isso, a gente escreve a equação de Schrödinger, que é para d2 de psi sobre dx2, e a gente vai ter uma equação para isso, né? E a gente chega a essa expressão aqui. Aquele ponto de interrogação aqui é porque eu não consigo botar uma estrelinha. Esse aqui quer dizer que é o conjugado, e aqui é o conjugado, tá certo? Eu não consegui botar a estrelinha, se eu não quis perder muito tempo com isso. Eu vou tentar consertar. Mas esse aqui vocês não precisam, ok? Decorar esse aqui. Porque a gente está usando um tipo de função que é muito simples, ok? Eu vou passar a slide seguinte, ok? Então, repetindo aqui, qual é a expressão da nossa densidade de corrente, ok? E para o tipo de função que a gente tem, exponencial de kx, exponencial de, ok? Então, para esse tipo de função, ok? O que a gente tem é que J, essa corrente de densidade, ela é igual ao módulo ao quadrado, ok? Por exemplo, essa aqui é a parte refletida, o R é para refletido, ok?
B, lembram? B é aquele coeficiente, a amplitude da parte refletida, ok? Vezes a velocidade, ok? O que é a velocidade quanticamente? Qual é o momento linear, né? O P é H cortado K, tá certo? Como é que eu faço aparecer essa velocidade aqui, que ela não está em canto nenhum? P não é igual a H cortado K? Ok? Uma partícula. Estou falando de... Tá certo? Então... Relacionando com a energia, esse V, essa velocidade inicial aparece porque ela está relacionada à energia, então. ela está relacionada a... é H cortado K sobre M. Não é o momento sobre a massa? Ok. Ok? Eu vou acrescentar isso aqui, ok? Vou tentar... Como eu vou mandar esses slides para você, fazer algumas correções, ok? V igual a H cortado K sobre M, ok? Mas não se preocupem muito com isso, tá certo? Só vocês vão ver no grid, ok? Tudo vocês vão ver que é de uma partícula incidente sobre um potencial, particularmente um degrau, uma barreira, ok? Então, a gente vai... o coeficiente de reflexão vai ser a razão, ok, dessas duas correntes. A gente tem uma corrente incidente e uma corrente, ok, de densidade que vai ser refletida. Então, o coeficiente de reflexão, ok, vai ser isso. Como? Por que aqui é o mesmo V? É porque os dois estão no mesmo, ok? O potencial é constante, então a energia é a mesma, ok? Eles têm a mesma velocidade, ok? Como eu vou resumir aqui, vamos ver. Então, como essa aqui é módulo de B sobre A ao quadrado, ok? Então, vocês podem ver que B sobre A tem essa aparência aqui, tá certo? E aí, quando vocês vão fazer o módulo ao quadrado, o que vai acontecer? Vocês vão multiplicar em cima por K1 mais I K2, embaixo K1 menos I K2, ou seja, no final vocês vão ter um belo 1. Ok? Ok. Realmente, é porque eu não quis perder tempo fazendo esse cálculo. Eu fiz, na verdade, ele está aqui embaixo desse quadradinho, tá? Mas como estava meio tudo rasurado, eu botei um quadradinho para não mostrar. Mas essa aqui é direta, e aí uma vez que você escreve, o que importa, o coeficiente de reflexão ser igual ao módulo ao quadrado de B sobre A, tá todo mundo bem à vontade com isso? Sim. Ok? Porque você tem B sobre A sem ser ao quadrado, é um coeficiente de reflexão da amplitude, mas o que interessa a gente é ao quadrado, né? A densidade de probabilidade, ok? Vai ser, então, ao quadrado, ok? Então, o que a gente encontra é R igual a 1, e esse aqui não é surpreendente, né? De uma certa maneira, a gente reencontra o resultado clássico, não é? O coeficiente de reflexão clássico é 100%, ou seja, a partícula ela incide sobre o degrau e ela é 100% refletida, não é? E aí, o coeficiente de transmissão, eu vou calcular ele da seguinte maneira. Eu vou dizer que T é igual a 1 menos 0. Tudo que não é refletido é transmitido. Quanto é T? 0. É 0, já que R é igual a 1, tá certo? Então, isso é um caso de reflexão total, tá certo? Aí vocês vão dizer, mas tem alguma coisa, aparentemente, né? Não. Tem um C, o C não é igual a 0, né? Mas, deixa eu ver aqui se a próxima eu fiz aqui um desenhozinho para explicar um pouquinho o que acontece, ok? Então, vamos lá. Você tem aqui a divisa entre as duas regiões, ok? Então, vocês têm aqui aquela função, né? Aquela solução
da região 1, lembram que é uma superposição de onda que vai com onda que volta, ok? Então, ela é 100% refletida, essa onda, tá certo? Mas não pode, assim, vocês podem ver que aqui, você não pode ter, essa função, ela tem que ser contínua, né? Essa aqui é a função, não, essa aqui já é p de x, né? É ao quadrado. A função é essa, ok? Então, vocês podem ver que, da mesma maneira que você não pode ter um campo elétrico que tem um certo valor fora de uma superfície e de repente, ok? Você tem um metal, por exemplo, né? Ele não pode, de repente, ter um certo valor, ok? E, de repente, ele é igual a zero. Tem certas condições de contorno, ok? A obedecer. E aqui a gente tem o que a gente chama em óptica uma onda evanescente. Ok? Evanescente quer dizer que ela penetra no meio, tá certo? Mas ela não se propaga, ela vai diminuindo, 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 tá certo? Mas ela não chega aqui e, de repente, tem um certo valor aqui da função e, do outro lado, fica zero. Não pode, seria uma descontinuidade da função de onda, tá certo? Então, isso é uma onda evanescente. Eu ia fazer um comentário sobre isso. Aí depois eu volto nessa aqui, tá certo? E aqui, para falar em termos de coeficiente de reflexão e de coeficiente de transmissão, aqui você tem zero. A transmissão é zero, ok? Ela penetra na região, mas ela vai decair aqui sobre uma distância que depende, ok? Dos parâmetros do problema, a gente vai ver, ok? E a transmissão, ok? Ela é zero, tá certo? Então, é aqui que a gente reencontra, de uma certa maneira, o caso clássico, tá certo? Mas vocês podem ver que está acontecendo alguma coisa aqui que não é muito clássico, né? E aí, se vocês já leram um pouquinho, e a gente já falou para vocês, o problema do tunelamento é justamente isso, tá? O tunelamento, eu posso adiantar aqui, eu acho que eu tenho uma figura no final, que é aqui. Ó, essa mesma figura aqui, ok? Quando você tem, ela entra, é um degrau, aqui é zero o potencial, aqui é V0, e aí até o infinito é V0. Então, vai a zero a probabilidade de transmissão. Agora, se você fizer uma barreira, não é infinita aqui, é só alguma coisa. Então, ela vai decaindo, você tem essa onda evanescente, só que quando ela sai da barreira, ainda tem alguma coisa. Então, ela... Ok? Você tem uma terceira solução, você tem uma solução aqui, uma solução dentro, a gente vai fazer isso rapidamente. E aí, ela tem suficientemente para atravessar a barreira. Isso é o tunelamento, tá certo? Que vem que a gente acabou de ver. Tá bom? Certo. Ok, então eu vou voltar aqui a essa minha transparência, ok? Então, o que é diferente aqui do clássico é basicamente essa parte aqui, tá? Aqui é realmente muito... Não é clássico de jeito nenhum, tá? Ok, então vamos lá para... Então, a gente tem reflexão total e transmissão zero, ok? Tem dois casos limites aqui que eu quero tratar, que são no Berman também. Você tem o caso que limite do... Sim, agora que eu estou vendo isso aqui, eu sei qual é a pergunta que eu ia fazer aqui. Vocês lembram do poço quadrado infinito, tá certo? Então, vamos imaginar que esse V0 aqui, eu vou aumentar ele, né? Então, a partícula mantém a sua energia a mesma, mas eu vou aumentar esse V0 aqui, ou seja, aumentar a altura desse degrau, tá certo? E o que acontece se esse V0 ele tende ao infinito? A função de onda ela desce muito mais rápido. Vai ficar quase como um degrau para zero. Se a ideia, porque eu disse tender para infinito, mas veja que ela é infinita, tá certo? Então, se a parede aqui desse potencial, ela é realmente infinita, a região que está, o que a gente chamou aqui de região 2, como é que ela fica? Vocês lembram? Eu acho que deve ter comentado, o poço quadrado infinito, de uma certa maneira, é isso dos dois lados, né? De um lado infinito e do outro também. Ok? Como é a função de onda na parede, na superfície? Na superfície É é zero. zero. Ok? Então, vocês já têm essa ideia que quando
o V0 vai aumentar, vai para o infinito, o valor da função de onda aqui, ele vai ser zero, ok? Então, não vai ter mais onda evanescente, tá certo? Então, isso é uma grande diferença entre os poços infinitos, ok? Que são modelos, né? Ou seja, infinito, na verdade, pode ser simplesmente comparar a energia potencial, ok? Na superfície, o poço de potencial, aqui seria em x igual a zero, por exemplo, e a energia da partícula, tá certo? Então, você tem uma energia da partícula que é muito menor, ok? Face a ela, muito, muito, muito menor do que a altura do potencial, tá certo? Então, o que você espera fisicamente? Você espera que a sua função de onda, ela vai ser igual a zero lá, né? E que não vai ter onda evanescente, porque a região 2, ela se torna uma região proibida, como é o caso, classicamente, como é o caso do poço de potencial quadrado e como é o caso do potencial harmônico. Ok? Infinito. Ok? Agora, quando você tem, a gente vai ver, hoje não, mas um poço finito, ele sempre tem essas asinhas que vão lá dentro da região que não é mais proibida quanticamente, tá certo? É uma onda evanescente que vai de cada lado do... Ok? Então, isso é a assinatura de uma descontinuidade, de uma variação de potencial, ok? Onde o potencial não é infinito, ok? Então, vamos lá. Rapidamente, aqui já são mais de 3 horas. O primeiro caso, justamente, é esse. Se V0 tende ao infinito, ok? Então, C sobre A tende a zero. C sobre A, vocês lembram que é a razão a parte transmitida sobre a parte incidente, ok? E essa aqui eu não inventei, é isso que eu estou esperando, mas é isso que eu verifico, ok? C sobre A, ok? O K1 é uma função de E, tá certo? O V0 ele está aqui, tá certo? Então, se V0 se tornar muito grande, ok? Então, essa aqui vai ser desprezível, essa aqui vai ser desprezível também, né? E C sobre A vai ser proporcional a 1 sobre K2, que depende de V0, e quando o V0 tende ao infinito, isso aqui vai tender a zero, tá certo? Não, estou aqui. Então, C sobre A tende a zero, quer dizer o quê? Quer dizer que na região 2 não tem onda evanescente, tá certo? Não tem transmissão. Ela se torna, V0 tende ao infinito, um poço infinito, a função de onda é nula, ok? Em x igual a zero, e aí não tem nada, é uma região proibida, tá certo? E o B sobre A, o que acontece com o B sobre A? Se você fizer, aqui eu escrevi, o B sobre A é igual a K1 menos IK2 sobre K1 mais IK2. Se você substituir aqui K1 e K2 pelos P1, 2M sobre H cortado, que vai embora devido à divisão, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que você tem raiz de 2 menos I, V0 menos E. Como o V0 é muito maior, essa aqui se torna absolutamente desprezível, ok? E só vai ficar menos I raiz de V0, ok? Porque o E é muito menor do que o V0, vamos desprezar esse menos E aqui, vamos desprezar esse menos E aqui, e a gente tem menos I raiz de V0 sobre mais I raiz de V0, ou seja, B sobre A tende a 1, a menos 1. Ok? Isso quer dizer o quê? Que foi totalmente refletida. Hã? Foi totalmente refletida. O 1 quer dizer que é totalmente refletido. Agora, o menos quer dizer o quê? O menos é o que eu escrevi aqui. A reflexão total é aquele 1, tá certo? É igual a 1, seja tudo refletido. Inclusive, não tem nada transmitido, tá certo? Então, é reflexão total, ok? Com mudança de fase, né? Porque você sabe que exponencial de π, essa aqui é uma fase de π, aí quando você coloca exponencial de π é igual a menos 1, tá certo? Então, é uma mudança de fase de π. Imagine, vocês já viram essa aqui, né? Tudo que é reflexão, por exemplo, uma corda, ok? Você amarra a corda numa parede e você faz aí um pulso, uma onda harmônica, né? Então, como vai ser a reflexão
ok, dessa onda mecânica na corda, ok? A reflexão na parede, como é? Não tem essa defasagem de π, ou seja, ela volta, mas se ela volta com a fase invertida, não é? Sim. Física 2, ok? Se vocês lembram esse aqui. Então, porque quando ela é fixa, então, ela é fixa quer dizer o quê? Ela fixa quer dizer que nessa posição, na parede, ou seja, em x igual a 0, é um nó, o que a gente chama de um nó, né? Com as ondas. Então, ela não pode, ela é zero a amplitude. Então, você mostra que, nesse caso, a onda ela vai ser refletida, mas tem uma inversão, ok, do sinal. Então, se ela estava assim, ela volta, ok, invertida, em oposição de fase, tá certo? Então, a oposição de fase é uma defasagem de π radianos, ok? É isso que a gente observa aqui, tá certo? Então, tem uma defasagem de π na reflexão. A gente faz muitos, no Bergman, por exemplo, o Bergman ele é alguém que vem da ótica. Ele fala muito das analogias com a ótica, justamente. Então, tem essa onda evanescente no meio transparente, ok? Vocês sabem o que é onda evanescente com luz? É quando você faz incidir, ok? Vocês sabem, do ar para a água, ok? Você fecha, né, a transmissão, o ângulo em relação ao normal, ele fecha porque o índice da água é maior, mas se você vem da água para o ar, pelo contrário, abre porque você vem de um índice de refração maior, para um menor, e aí você pode ter reflexão interna total, ok? Que a gente pode ver em geral segurando um copo de... Eu estou vendo aqui, estou com um copo de água aqui, eu coloco meu dedo aqui, eu vejo minhas digitais aqui porque eu estou olhando, ok? Eu vejo a onda evanescente, a frustrada, mas bom, eu posso fazer uma explicação mais detalhada dessa aqui, ok? Então, a luz, quando ela é refletida por uma superfície assim, metálica, ela vai sofrer uma defasagem de π radianos, ok? Então, resumindo aqui, ok? O V0 tendendo ao infinito, a gente faz as aproximações aqui, psi de x, que era a exponencial de ikx mais b exponencial de ikx, a gente agora escreve que é a exponencial de isso menos, porque b é igual a menos a, ok? E aí você tem a diferença entre duas exponenciais complexas, então você tem o seno, tá certo? E aí, esse x, em x igual a zero, quanto é essa função de onda? Em x igual a zero? Zero. É zero, ok? É isso que a gente espera, porque V0 foi para o infinito, então a função de onda, em x igual a zero, ela é zero, porque do outro lado é uma região proibida, então ela tem que se anular, tá certo? Então ela é zero sempre, tá certo? E do outro lado, para x, desculpa, aqui eu acho que essa aqui é. Eu inverti aqui é x negativo e aqui é x positivo, ok? Está invertido aqui. Psi de x é aproximadamente igual a zero, é uma onda estacionária com um nó em x igual a zero, tá? Então, eu representei aqui, tá feio, mas é uma minha onda estacionária, tá certo? E aqui, em x igual a zero, tem um nó, ou seja, ela é zero e depois é zero. Tá certo? Isso é o caso limite de uma parede infinita, tá certo? O segundo caso limite também tem um pouquinho de cálculo, é a mesma coisa, né? A gente usa o mesmo aqui, B sobre A e C sobre A. O segundo caso limite é quando você ainda está com uma energia um pouquinho menor, desculpe, que a altura do, ok? Mas bem próximo, ok? Então, a gente diz que E é igual a V0 menos um tiquinho, ok? Eu chamei de Y esse tiquinho, tá certo? Y é positivo, ok? Mas é muito menor do que a altura da barreira, tá certo? Então, o que acontece nesse caso? O que a gente está esperando, tá certo? Ele está quase chegando, ok? À altura, no topo do degrau, tá certo? Então, você faz os cálculos e aí, por exemplo, você vê uma coisa interessante. O B sobre A não é mais igual a menos 1, é igual a 1. Ok? Então, isso quer dizer que tem reflexão, mas agora não tem mais defasagem de π. Ele é refletido igualzinho. Você tem uma reflexão total, sem mudança de fase, ok? É uma onda estacionária com vento na superfície. Por quê? Deixa eu ver aqui.
a gente vai mostrar depois, mas a função de onda ela vai ser máxima agora em x igual a zero, tá? Ah, tá aqui a função de o psi de x. O psi de x, que antes, quando v0 tendia ao infinito, agora é muito próximo de v0. Antes era um seno, então estava zero na superfície, e agora é um cosseno. Então, em x igual a zero, esse aqui é máximo. Tá ok? Eu tenho uma figurinha para mostrar para você, mostrar isso aqui. E aí dentro, aí você tem essa onda evanescente, né? Onda evanescente, vocês reconhecem aqui, exponencial de menos K2, K2, ok? Esse aqui é um número real positivo. Então, quando x aumenta, isso aqui diminui exponencialmente, tá? Então, você ainda tem uma onda evanescente no meio. Só que ela pode ser ela pode penetrar bastante, ok? Já que você está quase lá em cima, ela penetra bastante no meio, tá? Eu quero mostrar, eu acho que tem dessas figuras aqui que mostram. É um pouquinho esse caso aqui, que eu já mostrei para vocês. Vejam. Aqui está quase... o problema é que o R igual a 1. Esse aqui não é um muito bom exemplo. Mas vejam aqui, esse exemplo. Se você não levar em conta o fato que é uma barreira que não é contínua aqui, você tem aqui a função de onda, ok? E você vê que em x igual a zero, ela tem uma amplitude bastante grande, tá? Ok? Por quê? Porque a energia dela, ela é próxima do V0, ok? Como é que eu sei essa aqui? Justamente porque a amplitude é grande, ok? Se tivesse um V0 muito maior do que ela terminaria aqui como zero. Ela faria isso, uma oscilação, e chegaria aqui com zero, e aqui eu teria zero, tá certo? É meio frio tudo isso, mas vocês vão ver que não é, formalmente não é complicado, ok? E aí são considerações gerais, ok? Tem que ver a física que tem nesse aqui. O que tem a ver isso aqui? Por que é importante, ok? Onde é que tem uma partícula que vai bater num degrau assim, ok? Na verdade, a gente vai estar mais interessado com as barreiras, ok? Mas tudo você tem barreiras de potencial, por exemplo, nos potenciais moleculares, ok? Então, você pode ter uma energia potencial que tem ou que não tem barreira. E quando tem, então, ela pode passar essa barreira por efeito túnel, ok? Então, todos esses conceitos se aplicam, ok? Eu vou tratar rapidamente o caso do E superior a V0, ok? Então, só vou chamar a atenção sobre as diferenças em relação ao que a gente fez até agora, tá? Primeira coisa, ok? Para relaxar, e também é muito importante, classicamente, o que é que a gente espera se a gente lançar uma partícula com uma energia E que é maior do que o máximo de energia potencial aqui. O que vai acontecer? Que a amplitude vai gradativamente diminuindo até que ela ultrapasse a barreira ou que ela suma completamente. Em termos de energia, o que vai acontecer com ela? Bom, primeiro, ela vai entrar nessa região 1, região 2, como antes. Ela vai entrar na região 2? Classicamente, sim. Ela entra só que com a energia sendo a diferença da barreira com a energia anterior. Ou seja, pode falar. Ela passa a barreira com energia E menos V0. Com uma energia cinética que vai ser maior ou menor do que na região 1? Menor, ok? Então, tudo o que vai fazer, ela vai permanecer com a mesma energia E, ok? Mas a energia cinética dela vai ser menor, ok? E em relação eu pergunto se ela vai entrar nessa região 2. Vai ou não vai? Qual é a porcentagem? Vai. Completamente, né? Ela vai entrar 100% na região 2. Ela vai entrar na região 2 e tem uma parte que vai ser refletida na região 1. Tem uma probabilidade de ela ser refletida na região 1? Tem.
Não, Eu acho que não. Classicamente? não. Classicamente, não. Classicamente, não. Ok? O que a gente vai ver é que quanticamente, sim. Mas classicamente, não tem, ok? Porque ela incide aqui, ok? E aí, para ela voltar, você vê que energeticamente não está proibido, porque na mecânica quântica é isso que acontece, tem uma parte que vai ser refletida. Mas classicamente, ela vem, e tudo que ela vê é que de repente a energia, então essa aqui era, como aqui a energia potencial é zero, tudo isso era cinético. De repente aparece uma energia potencial. Então, ela vai diminuir sua energia cinética, que vai ser essa diferençazinha, mas ela vai ser transmitida a 100%. Ok? Então, é isso que eu escrevi, a partícula se aproxima pela esquerda. Eu não estou falando do caso onde a partícula se aproxima vindo de mais um infinito, tá certo? Que é outro. Então, ela se aproxima, ela vem de menos infinito, ok? Ela é transmitida na região 2 com velocidade diminuída, porque a energia cinética dela é menor. Não tem reflexão, ok? Então, a gente faz como a gente já fez, ok? Para o caso. E aqui é muito mais simples, porque as duas regiões, ok? Elas têm uma energia que é maior que a energia potencial. Então, a gente vai ter o mesmo tratamento, tá certo? Aqui, lembrando, D2 de psi sobre dx2 é igual a menos alguma coisa ao quadrado, ok? Psi1 de x, ok? Essa aqui a gente já viu no primeiro caso. Só que na região 2 também vai ser assim, só que eu não chamo de K1, chamo de K2, não é mais kappa, ok? Porque é diferente, ok? K1 é igual a raiz de 2mE sobre H cortado, ok? Porque aqui é menos V, mas V é igual a zero nessa região. E aqui 2m é menos V, mas V é igual a V0 aqui nessa região, tá certo? Então, você tem dois, ok? Números de onda aqui que são diferentes. É por isso que você tem que ter duas soluções, ok? E aí você vai combinar as duas, tá? Mas nessa região é essa, nessa região é essa, tá certo? Então, a solução na primeira região, vocês já são craques em dizer qual é o tipo de solução dessa equação. É A exponencial de IK1x mais B exponencial de menos IK1x. E aqui vai ser também C exponencial de K2x. E aqui a gente teria um termo, né? Que seria uma onda que vai, mas tem outra também que seria... Só que a gente diz, não, a gente está considerando o caso de uma partícula que vem de menos infinito. Não tem nada que vai, ok? Nada que vai fazer com que uma onda venha de mais um infinito. Então, ok? Então, essa a gente faz igual a zero. Tá bom? É diferente do caso anterior, onde a gente tinha feito D igual a zero, porque estava divergindo, né, para X. Aqui não diverge, não. A gente poderia, a rigor, usar. Só que a gente diz, não. Aqui, depois que passar desse ponto aqui, a energia potencial é essa, e não tem mais nenhuma razão para, ok, que tenha uma reflexão, por exemplo, ok? Já que o potencial é constante igual a V0, então esse termo aqui não existe, a gente tem o mesmo tipo de problema, A, B, C, que a gente tinha antes, e a gente faz o mesmo tipo de tratamento, ok? Então, rapidamente, ok? Então, a continuidade da função de onda em x igual a zero, psi1 de x igual a zero é igual a psi2 de x igual a zero, que quer dizer que A mais B igual a C. A continuidade da derivada da função, ok? Então, a gente tem que K1A, IK1A menos IK1B é igual a IK2C, ok? Então, o I aqui vai embora, tá certo? E a gente tem, então, esse sistema de duas equações que a gente quer resolver como? Lembram que eu quero ter uma relação e, basicamente, eu vou escrever B em função de A e vou escrever C em função de A, ok? Então, vocês resolvem isso aqui, é direto. Inclusive, eu acho que tem maneiras mais elegantes de fazer. Eu fiz bem P desta aqui, resolvi esse aqui, eu cheguei a duas relações que são B sobre A é igual a K1 menos K2 sobre K1 mais K2, ok? E C sobre A, que é igual, C sobre A é igual a 2K1 sobre K1 mais K2, ok? Então, a gente tem C sobre A e B sobre A. Não, na verdade, usei esse aqui para resolver, tá certo? Então, tá aqui C sobre A e B sobre A. Vocês lembram
que esse B sobre A está relacionado à parte, é o coeficiente de reflexão, né, da amplitude. E aqui, o coeficiente de reflexão, de transmissão também da amplitude, ok? Então, vamos lá ver o que acontece. Repetir aqui B sobre A, C sobre A. Coeficiente de reflexão, ok? R, que é o módulo ao quadrado. Lembram que tem a razão das velocidades, ok? VR sobre VI. VR é igual a VI porque é o mesmo, elas vêm de uma região onde tem o mesmo potencial, então o K é o mesmo, tá certo? Aqui é K1, aqui é K1. E esse K1 menos K2 aqui é B sobre A ao quadrado, tá? Esse aqui é igual a 1. E aí, dá essa função da energia, ok? Aí, em geral, não é muito simpático, porque a gente tem essas somas, essas subtrações de raiz, então é isso que complica, às vezes, o cálculo depois. Mas a gente coloca aqui, e C sobre A tem essa aqui, então o coeficiente de transmissão vai ser módulo de C sobre A ao quadrado, e tem a razão das velocidades. E aqui elas não são iguais, porque os K2, os K não são iguais. Para a onda transmitida é K2, para a onda incidente é K1, tá certo? E aí vocês podem verificar que R mais T é igual a 1. Eu não verifiquei, eu espero que seja verdade, ok? Isso mais isso deve dar 1. Inclusive, uma vez que você calculou isso, vocês podem usar isso para calcular T, tá certo? Então, aquele comentário embaixo, diferentemente do caso clássico, onde a partícula estaria 100% transmitida, né? A partícula passa, sua velocidade diminui, mas ela passa. No caso quântico, parte do pacote de onda, ou seja, da partícula, né, é refletida, ok? O coeficiente de reflexão não é igual a zero, ok? Apesar da energia ser superior ao degrau, ok? Então, isso se chama reflexão quântica, ok? E ela vai acontecer, e ela é muito, aqui ela é particularmente forte, bom, vai depender da relação entre a energia da partícula e V0, ok? Mas ela é forte porque é um degrau, como eu falei, não é muito físico. Em geral, as coisas são mais suaves, ok? Então, você não passa assim de repente de V igual a zero a V igual a V0. Então, se você tiver alguma coisa muito suave, você não vai ter reflexão quântica, ok? Então, aqui uma ilustraçãozinha. Isso é uma coisa que, eventualmente, para a próxima aula, eu vou... É bem conhecido, não sei se vocês conhecem esse grupo de Boulder, que está fazendo programas, né, de simulações para o ensino, então, de física básica, dessas coisas. E, isso aqui é uma reprodução, você vê que tem setinhas, então é interativo, você muda aqui. Então, vocês podem reconhecer aqui o potencial de grau, essa aqui é a energia potencial, tá certo? E essa linha aqui, mais clarinha, é a energia da partícula. Então, no programa interativo, ok? Eu vou tentar usar esse aqui. Você pode, ok? Mexer. Aí, quando você muda aqui a posição da sua energia, ok? A energia da partícula em relação a esse V0, então você vê como é que muda a função de onda. Essa aqui é a função de onda, tá certo? Então, vocês podem ver que ela muda entre aqui e aqui, tá certo? Mas ela é contínua. Aqui, Psi1 de x igual a 0 é igual a Psi2 de x igual a 0. Inclusive, você vê que esse é muito próximo de V0, né? Aqui o valor é bastante alto. E aqui você tem um resumo do que acontece, ok? Depende tudo da razão entre K2 e K1, ok? K2, vocês lembram que depende de V0, raiz de 2m é menos V0 sobre h cortado ao quadrado. Essa aqui é só 2m raiz de e. Se você fizer essa razão, você vai ver que é a raiz de 1 menos v sobre e0. Então, quando v é o que eu chamo de V0, tá? Quando V é muito grande,
eu teria que ver esse aqui um pouquinho melhor. Como é que vai aqui? Você tem para E0. Ah, não. A gente tá, desculpa. A gente tá no caso de E superior, né? Superior. Ok? Então, quando E0 é igual a V, então aqui você tem E0 é igual a V, ou seja, você vai baixar aqui essa energia. Ela vai ficar aqui ligeiramente superior, ok? Então, o que acontece? Aqui, 1 menos 1 vai dar 0, ok? Aí você tem E0 é igual a V. Então, qual é a reflexão? É 100%, a gente se aproxima e fica, na verdade, a gente está no caso, lembram que a gente fez de reflexão total, que a partícula ela vem aqui, ela é 100% refletida e não tem transmissão, ok? E à medida que você aumenta, ok, a energia E em relação à energia V, você levanta essa aqui, aumenta E. Então, o que acontece? O coeficiente de reflexão vai diminuir, ok? Então, se você tiver, imagine que você está, esse potencial de grau é um negocinho muito pequenininho, a partícula quase não vê esse potencial. Ela não vai ser refletida por um potencial muito pequeno, né? Então, o coeficiente de reflexão, ele vai diminuindo quando E aumenta, ok? Em relação a V, 0. Em contrapartida, e aí ela chega a 0. E quando R diminui, T aumenta, porque T mais R é igual a 1. Ok? Tem alguém que está falando? Não? Está ouvindo. Ok. Então, o que eu estou entrando, na verdade. Ok, então é um pouquinho pesado. Não tem muitos exemplos para fazer. Eu vou tentar para quinta-feira. Não vai ter assunto novo, vai ser assunto novo no sentido de a gente vai trabalhar um pouquinho com esses degrau de potencial e a barreira de potencial, mas formalmente não tem muita coisa para fazer, tá certo? Então, eu vou fazer um exemplo onde terminar essa aula, vocês vão ver, é só para manipular, realmente eu quero que vocês entendam bem o que acontece, ok? Então, eu já adiantei um pouquinho por que essa aqui é interessante para o problema da barreira de potencial, porque aqui, se a gente for muito longe, realmente não tem mais nada, mas se a gente diminuir aqui, a gente tiver uma barreira, ok? Então, a onda, de fato, ela consegue atravessar, tá certo? Então, é isso que acontece. Se você tiver uma barreira quanto mais fina a barreira, maior a transmissão, tá certo? E aí eu não vou entrar no detalhe dos cálculos, só vou mostrar para vocês que é exatamente o que a gente fez até agora, ok? Pronto. Então, essa aqui, eu coloquei a referência aqui, que é um curso do MIT, tá bonitinho, tudo escrito, ok? Então, mas é exatamente o que a gente fez antes. A gente tem a região 1, a região 2 e a região 3. Por que a gente tem que fazer as 3 regiões? Porque a gente vai resolver a equação de Schrödinger, ok? Em 3 regiões diferentes, porque tem 3 regiões com 3 potenciais diferentes, ok? E eu não posso fazer essa e essa juntas, porque, obviamente, elas têm o mesmo potencial, que é 0. Mas eu não posso escrever uma função que é contínua daqui para lá, porque entre as duas tem isso aqui. Então, tem que escrever para a região 1, para a região 2 e para a região 3. E vocês sabem fazer para as 3 regiões. Vamos lá, está escrito aqui. Ok? Aqui é para ver para a energia que vai passar na barreira, ou seja, a energia é menor do que a altura da barreira, tá certo? Classicamente, o que a gente espera? Reflexão. Reflexão vai ser aqui, transmissão vai ser aqui. Então, o que a gente espera classicamente? Vai ter alguma coisa aqui? Não. Não vai ter. Reflexão total. Vai ser reflexão total, tá certo? Então, aqui, a gente trata, então, como aqui a gente tem V igual a 0, então, psi A, lembram que é a incidente, de uma certa maneira, é A exponencial, aqui ele usa J para o complexo, né, o Izinho, ou seja, J ao quadrado é igual a menos 1, tá? Depende, às vezes, para não confundir com o I. É A exponencial de menos I K1x, tá certo? Exatamente como a gente fez. E a refletida vai ser B exponencial
aqui ele botou menos, ok? Mas se esse é menos, essa aqui é mais, se essa aqui é mais, essa aqui é menos, ok? Incidente, refletida, ok? É só uma questão de fase entre as duas. Ok. Aqui dentro, essa aqui é o que a gente já fez também, né? Aqui esse é um degrau, ok? Então, como é? A gente tem se C é igual a C exponencial de menos kappa, x, lembram que aquele kappa, a gente não usa K porque a gente quer deixar claro que aqui a gente tem uma solução que é um decaimento, ok? Kappa é positivo, esse aqui é um decaimento exponencial, ok? E aqui a gente teria um psi D, que é D exponencial de kx, tá certo? Eu posso ficar com esse D aqui? Não, porque ele diverge. Ele diverge quando x tende ao infinito, mas x tende ao infinito é nessa região 3 aqui. Aqui eu vou de menos a mais a. Ok? Então, na verdade, aqui eu preciso manter esse D aqui. Eu vou ter uma soma dessas duas soluções. Por quê? Porque ó, a onda ela é incidente aqui. Cada vez que você tem uma interface, aí você diz, pode acontecer alguma coisa. Tem uma primeira, ok? Então, vai ter reflexão e transmissão. Tem uma segunda, vai ter transmissão e reflexão. Ok? Então, aqui vai ter uma reflexão. Então, vai ter essa onda aqui, que é refletida. E aqui não vai divergir, porque x no máximo vai ser igual a A. Ok? Aqui, x vai ter um infinito. Só que aqui, então, a gente vai tirar... Aqui não tem essa psi, sei lá, g, ok? Que seria a exponencial de j k1x, porque a gente não está esperando nenhuma onda chegar do infinito, tá? Ok? Então, a gente tem a primeira função de onda na região 1, segunda na região 2, terceira na região 3. E aí, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. Só que agora a gente tem duas interfaces. Então, o que a gente fez para uma, tem que fazer para as duas. Ou seja, se 1 de x igual a menos a, ok? Não é mais zero aqui, o zero está no meio, ok? Se 1 de x igual a menos a é igual a psi 2 de x igual a menos a. Psi 2 de x igual a é igual a psi 3, né? De x igual a A. Tá ok isso? Então, aqui elas têm que ser contínuas. E então, a gente escreve para a função. Ok? Você vê que aqui ele foi bem rápido, só escreve as coisas, K1, K2 e tudo. Exatamente o que a gente fez. Você escreve essa aqui, você encontra as relações entre A, B, C, D, F, fazendo a continuidade da função de onda e da sua derivada aqui, a continuidade da função de onda e da sua derivada aqui. Então, aqui é psi1 e psi2, e aqui é psi2 e psi3, obviamente. Então, é um exercício besta e que eu acho que realmente vocês devem fazer, ok? Para ficar menos perdidos com essa história de barreira. Aí complica um pouquinho, porque quando a gente vai calcular o coeficiente de transmissão, ok? Aqui é diretamente F sobre A, ok? Ou seja, o transmitido nessa região sobre o incidente nessa região, ok? Os dois estão numa região com o mesmo potencial, então aqui a velocidade é a mesma, tá? O K1, aqui é K1, aqui é K1. Então, vai ser a razão desses dois coeficientes. Módulo de F sobre A ao quadrado. E aí você calcula, e eu não quero que vocês calculem, não vou pedir para vocês reencontrar isso aqui, ok? A gente usa essa expressão eventualmente. Aqui tem um seno hiperbólico, aí depois você pode falar do que é isso aqui. É a expressão, tá certo? Da transmissão. Então, vocês podem ver que depende de E0, particularmente depende da diferença entre V e E0, o quanto E é menor do que V, tá certo? E aqui a gente tem esse seno ao quadrado de 2KA, que está relacionado à parte de decaimento exponencial na barreira, tá certo? Então, isso é muito importante. E aí eu vou mostrar
é um resumo, vamos dizer. Então, você tem a energia aqui, ok? A altura da barreira, aqui, ela é escolhida para ser exatamente a metade. Então, você tem aqui a soma, ok? É uma soma de uma onda propagante com uma onda antipropagante. Aqui, o valor, a partir desse ponto aqui, decai exponencialmente, ok? E aí, quanto maior porque se eu fizer aqui, esse V0 tender ao infinito, vocês lembram que, na verdade, ele vai ficar, ok? Essa altura da barreira vai ficar muito maior e esse daqui vai ser zero e a gente não vai ter nada, ok? Então, ele decai exponencialmente, ok? E se esse aqui não é muito largo, e se a energia aqui não é muito menor do que V0, ainda vai ter alguma coisa transmitida. E a expressão é essa, tá certo? Vocês não precisam decorar essa expressão, ok? E tem uma expressão que é... a gente vai fazer um exemplo aqui para terminar, né? Já são 42. Como eu falei, eu quero assistir a live da pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e pesquisa. Tem um exemplo aqui, ok? Vocês viram que realmente não tem cálculo, ok? Vocês têm que entender de onde vem essa aqui, mas vocês não precisam descobrir essa relação. Eu acho que a rigor, quem tiver interesse, ok, pode fazer. Não é tão complicado assim, tá? E como está nos livros, vocês podem encontrar. Mas eu não vou cobrar isso, tá? O que vocês têm que entender é o que significa esse coeficiente de transmissão, ok? Basicamente, é o que foi transmitido, ok? Sobre o que foi incidente, ok? Então, esse exemplo aqui é o seguinte. Você tem uma barreira, ok? Você tem um metal, ok? E um elétron que tem uma certa energia, de 6 eletronvolts, ok? Que se aproxima de uma barreira de potencial, ok? Com uma altura de 12 eletronvolts. Então, é tipo o caso que a gente viu antes, ou seja, é o dobro da energia desse elétron, ok? Se a largura da barreira é 0,18 nanômetros, ok? Nano é 10 a menos 9, ok? L aqui. Então, você tem dois tipos de tratamento. Às vezes é centrado, simétrico em relação a zero, entre menos A e mais A, ou então entre zero e L, mas obviamente não muda a física, né? Então, L igual a 2A, o que a gente chamou de A, aqui L igual a 2A, né? Porque o que a gente tinha antes, onde que eu coloquei? A gente tinha menos A a A, então a espessura da barreira aqui era 2A. Aqui a gente diz que é L, então L igual a 2A, tá bom? A gente quer saber, sabendo a espessura dessa barreira, qual é a probabilidade que o elétron atravesse essa barreira. Se ele atravessa, é por tunelamento, porque não tem como, ele não pode passar em cima, ele não tem energia suficiente para passar transmitido direto, ok? Então, se ele passar, é tunelamento. Esse coeficiente de transmissão é grande, pequeno, ok? Então, aqui eu mostro para você uma expressão aproximada, eu acrescentei aqui, nos casos onde A é muito maior do que 1 sobre K2, ou seja, onde A é maior que... acho que não é K2, eu acho que é K2, eu tenho que verificar isso aqui. Mas uma aproximação que a gente faz, eu vou verificar aqui. Ok? Então, vamos usar essa expressão, é uma expressão simplificada. Vocês também podem mostrar essa expressão, mas eu não peço que vocês mostrem. Então, vocês podem ver que ela é bastante simplificada em relação a essa, né? Que tem, e mesmo em relação... Não, basicamente deve ser essa, né? Ok? Então, vamos lá. É só pegar a calculadora, escrever. Ok? Eu não calculei. Mas a gente vai fazer aqui. 16 vezes é 0. Ok? Eu não preciso colocar em joule, por quê? Vai ficar tudo em eletronvolt. A gente vai botar tudo em eletronvolt. Então, a gente vai ter eletronvolt vezes eletronvolt ao quadrado, tá tudo ok, tá certo? Essa aqui é a dimensional. Então, aqui vou fazer 16 vezes 6 vezes 12 menos 6, ok? Dividido por 12 ao quadrado, ok? Vezes exponencial de menos 2 kappa, e aí tem que calcular esse kappa. Lembra o que é esse kappa? Kappa é
raiz de 2m V0 menos E sobre H cortado ao quadrado. Aí você calcula, ok? 2L, na verdade, L é dado, aqui é 0,18 nanômetros. Calcular isso aqui, ok? Como eu quero fechar aqui, eu não vou deixar vocês calculando. Alguém tem tempo de calcular isso aqui? Me dizer aproximadamente quanto seria esse coeficiente de transmissão? Coloquei K2 aqui, mas aqui é K2, né? Talvez seja, inclusive. Deixa eu ver se é um K ou um K que eu coloquei. Ah, é um K que eu coloquei, tá errado. Alguém achou o número? Ok. Ninguém chegou a um resultado? Qual é a massa do elétron? Ah, precisa da massa do elétron. O elétron é 9,11 10 a menos 31 quilogramas. Ok. Ah, sim, tem um M no capa, né? Inclusive aqui posso tirar o 2, porque nessa anotação aqui só tem capa.
Alguém está próximo ou é melhor dar o resultado? Onde é que vocês têm dificuldade de calcular essa exponencial? Talvez ela esteja muito pequena. Em geral, o problema é esse, né? Porque a calculadora pode... A minha calculadora não está conseguindo pegar essa exponencial de K. Tá. Não, eu imaginei que seja esse aqui, ok. Então, depois, se a gente vê como resolver esse tipo de problema, ok, de cálculo, eu vou mostrar aqui a solução, tá? Então, o resultado é esse, ok? É 4,4%. Ok? Então, é grande e pequeno. Bem, a energia é bastante alta, né, desse elétron. Está na metade da barreira. Então, você vê o que a gente espera, por exemplo, se a energia dele for menor em relação a V0. Essa probabilidade de tunelar, ela aumenta ou diminui? Qual foi a pergunta, professora? Se você, porque aqui a gente está num exemplo numérico onde a energia é a metade da altura, né, da barreira. Então, que para mim já é bastante alto. Então, se ele chegar com uma energia menor, a transmissão, como é que ela vai ser? Diminui, né? Diminui, né, a probabilidade. Vai diminuir bastante, né? Você vê que essa transmissão, aqui, obviamente, você tem diretamente essa relação aqui. Se você diminuir é zero, ok? Bom, aqui, na verdade, se é zero é muito pequeno, ok? Você, a rigor, vai aumentar aqui, mas você tem esse exponencial de menos 2kL, ok? Então, é dramático, é uma exponencial, né? Um decaimento exponencial. Então, esse kappa aqui, ele varia como a raiz de V menos E zero. Então, se você aumentar o kappa, o que acontece? Essa exponencial aqui, ela vai decair mais rapidamente, não é? E aí a transmissão, ela vai diminuir drasticamente. Então, cada vez que você aumenta esse kappa, ok? Diminuindo aqui, basicamente, a energia E0 em relação a V, né? O que conta é V menos E0. Então, você vai aumentar o kappa, e aí, quando você aumenta o kappa, você diminui o T, e não é linear, é exponencial. Então, rapidamente, ok? Se você fizer o cálculo, ok, com uma energia 1/4, por exemplo, então aí que você não consegue calcular com a calculadora, porque é tão pequeno que, ok? Então, eu vou parar aqui, porque já são 5 para as 4. Eu vou corrigir algumas coisitas, né, que eu comentei durante a aula sobre como consertar, ok, os slides para que fique mais claro, ok, o que eu fiz. Eu vou passar uma lista, ok, que vou enviar depois, de exercícios sobre isso. Vocês vão ver que basicamente treinar, ok, esse tipo de ritual, né? Ou seja, você tem uma barreira, você tem como é que você vai fazer? Tem que fazer... Como? Desculpa, eu não ouvi. Alguém falou, mas bom. Eu acho que eu peguei o microfone sem querer, professora. Ah, tá, ok. Eu estava falando com outra pessoa. Então, bom, a lista a sexta lista era para entregar hoje. Então, vocês entregam para... Quem não entregou ainda, pode entregar ainda hoje para o professor Iá. Eu vou enviar uma lista que será, então, para... é uma semana, tipicamente, para a próxima terça, ok? Terça-feira, na próxima terça, a gente faz exercícios sobre tudo que foi feito até agora, porque a prova vai ser sobre isso. E quinta-feira, a gente faz... A gente não vai passar 2 horas fazendo exercício sobre isso, porque realmente a gente está bastante limitado no tipo de exercício que pode fazer. Então, já vai ser
exercício ou revisão na próxima quinta, tá ok? Ok, Ok. então terminou a aula? Eu vou Ok, professor. sair. Ok, tchau todo mundo. Até quinta. Ok, professor, até mais. Tchau, Tchau. professor. Até quinta. Obrigado. Tchau.